Dependendo de onde você mora, é bem capaz que já tenha visto um miquinho atravessando a rua ou algum outro animal silvestre na cidade grande. Cena, aliás, cada vez mais comum em diferentes partes do mundo. Mas será que são eles, os animais silvestres, que têm ocupado nosso espaço? Ou seria o contrário? Eu diria que as cidades estão invadindo os ambientes silvestres. Né? O crescimento, a urbanização, o crescimento das cidades tem sido bastante considerável, mas ultimamente muito da população mundial está se concentrando cada vez mais em ambientes urbanos, e isso está fazendo com que se ampliem as áreas urbanizadas. Os animais já estavam lá. Nós que começamos a viver nesse lugar onde antes haviam só animais. Né? Esta semana você acompanha com a gente o resgate de alguns animais silvestres encontrados na cidade. E quem vai mostrar o trabalho pra gente é a Polícia Ambiental. Vamos lá? Vamos. Vem com a gente. Agora nós estamos indo a um resgate de um animal, é uma serpente, uma jiboia. Ela está numa chácara lá na Ponte Alta. Chegamos nesta chácara onde mora o seu Luiz. Ele, que já foi surpreendido com a visita de uma jararaca, hoje encontrou uma jiboia por aqui. Ela estava dentro do curral, que nós tira leite ali. Aí meu filho foi tirar leite, ele é assustado. Agora eu não, eu sou do Goiás, eu não tenho medo, fui criado na roça, eles assustados. Aí fui lá, arranjei um ganchinho, peguei ela devagarzinho, não vou mostrar o gancho agora porque está ali na outra chácara, que eu cuido de duas. Aí pegou o ganchinho lá, ó. Aí pegando ela devagarzinho, subi ela. Seu Luiz acionou então a Polícia Ambiental. O resgate é feito de maneira rápida e, claro, de modo seguro para todo mundo. Daqui esse animal é levado até o CETAS, IBAMA, né? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Vão ficar em quarentena, eles vão avaliar a saúde do animal, ver se não está machucado ou algo do tipo, e fazem a reintrodução na natureza. Quem encontra um animal silvestre em casa, muitas vezes precisa resistir à tentação de ficar com o bicho, sob pena de multa prevista em lei. Procurar não cair na tentação de, às vezes, quando é um filhote, criar, porque é bonitinho, dá vontade de ficar com ele em casa. Não faça isso, que o IBAMA vai tentar recolocá-lo na natureza. E quando ele é criado em casa, ele não vai sobreviver mais na natureza, vai ter que ficar na gaiola, se for um animal de gaiola. Nós pedimos para ficar um pouco afastado, né? Tomar cuidado, que esses animais não são peçonhentos, né? Na maioria dos casos. E, se possível, acompanhar todo o deslocamento do animal. Se estiver dentro da residência, nós pedimos que feche todas as portas e mantenha ele trancado, ou acompanhe mesmo todo deslocamento, que pode acontecer dele já tomar seu rumo. Às vezes o animal está só de passagem. A destruição do habitat de muitas espécies está diretamente ligada ao estilo de vida do ser humano, que prioriza os desenvolvimentos econômico e tecnológico. Para sobreviver às mudanças ambientais, as plantas e os animais têm duas alternativas na natureza: adaptação ou migração. Então, muitas espécies se tornam mais tolerantes ao nosso convívio. Começam, inclusive, a consumir os mesmos alimentos que nós humanos e aceitam viver em ambientes degradados. É o caso dos micos. Com a perda da Mata Atlântica, eles passaram a habitar parques em várias cidades brasileiras. Mas isso não é regra. Nem todas as espécies têm essa plasticidade, essa tolerância à nossa presença, né? Tanto por conta do ambiente que vai ser modificado, né? Não vai mais ter tantas árvores, né? Quanto por conta da alimentação, da ameaça que nós mesmos causamos, né? Tem muitos animais que nos enxergam, por mais que a gente possa não atacar, mas muitos animais que nos enxergam como ameaças, então podem reagir à nossa presença e fugir da nossa presença. São mais tímidos. O resultado dessas atividades humanas no meio ambiente é a redução e até mesmo a extinção de espécies mundo afora. O
Um estudo recente da WWF Brasil mostra que entre 1970 e 2014 houve uma queda de 53% nas populações de aves, mamíferos, répteis e anfíbios que vivem em florestas. Entre as principais causas estão as atividades humanas, como o desmatamento, a expansão das cidades, a construção de estradas e de barragens. Se você mora na cidade grande e pensa que essa realidade de degradação ambiental está muito distante da sua família, precisa entender o seguinte: a saúde humana tem ligação direta com a saúde do planeta. Ainda de acordo com a WWF, as florestas abrigam mais da metade das espécies terrestres do mundo. São também responsáveis pela captura de carbono. Já a fauna silvestre é essencial para manter as florestas saudáveis e produtivas, cumprindo funções como polinização e dispersão de sementes. Menos verde também significa menos saúde. Quem mora em grandes centros urbanos com pouco verde tem mais chance de sofrer de ansiedade, estresse e depressão. Não é à toa que alguns médicos recomendam aos pacientes maior contato com a natureza. Bom, para que essa possibilidade continue a existir, a palavra-chave é preservação. O ideal para a gente ter a preservação e ter o bem-estar de ver fauna silvestre é que a gente deixe nossas cidades mais verdes e entenda essa relação mais para o lado da coexistência do que do lado do conflito. Quando a gente pensa em diversidade de espécies, o Brasil ocupa um lugar importante. Na classificação mundial, é o número 1 em primatas, borboletas e anfíbios. Segundo o Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas, só em Manaus, entre janeiro e setembro de 2019, mais de 300 animais foram resgatados da cidade. As aves são as espécies mais encontradas, seguidas de répteis e mamíferos. Já em Brasília, segundo a Polícia Ambiental, os gambás e as aves, como corujas e até urubus, são as mais comuns. Se for um animal mais tranquilo, como uma ave, as pessoas mesmo podem levar até o IBAMA. Lá eles recebem prontamente da mesma forma que nós fazemos. No próximo bloco, como o crescimento de animais domésticos provoca mudanças importantes em todo o planeta. A gente volta em instantes. O amor pelos animais fez com que Thaís abrisse as portas de casa para a gatinha Anne. Daí então veio o Lúcio, a Belinha, o Fábio Assunção. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Bom, para encurtar a história, hoje Thaís abriga 49 animais, a maioria deles gatos. Eu falo que todos são meus filhos, porque até então, enquanto eles estão aqui, são tratados por igual, entendeu? Não tem meu predileto, todos são tratados iguais. Eu dou carinho para todos do mesmo jeito, chamo todos eles de filhos, até que vão embora. Tem alguns que já ficaram 4 anos aqui esperando adoção, tipo igual essa. São as escaminhas, que são... As pessoas têm mais preconceito pela pelagem, entendeu? Mais de 200 animais já passaram pelo lar temporário. Além de abrigo, Thaís oferece aos bichinhos cuidados, como vacinação em dia e castração. Para isso, conta com o apoio de amigos, conhecidos e, claro, das redes sociais. Thaís lembra que na época da gravidez chegou a ter em casa 81 bichos, mesmo a contragosto da família. Ninguém da família queria que eu cuidasse, porque tem aquela história da toxoplasmose, porque você pode pegar uma doença, mas, gente, a doença só pega se você ingerir o cocô do animal. Então, eu usava luvas, a bota, sinceramente, eu não usava, mas eu usava luvas, tinha todo o cuidado com o lixo na hora que eu ia recolher, né? E continuava fazendo carinho com eles, beijava, tanto porque eu confio, eu sei do que eu estou fazendo. Meus animais estão saudáveis, eu não ia pegar nenhuma doença. A única doença que tem assim que é transmissível é o fungo, né? E fungo eu já tive, já tratei, não é uma coisa de que a pessoa vai morrer. Então jamais abandonaria eles porque eu estava grávida esperando a criança. E mesmo com dores nas costas, nos pés, eu ainda cuidava, limpava, me agachava.
Minha mãe, quando foi a última semana de eu ganhar bebê, veio me ajudar e foi tranquilo. O crescimento do número de animais domésticos nas ruas tem provocado uma mudança na cadeia ambiental. Dependendo do lugar que ocupam, podem causar um desequilíbrio ambiental irreversível. As populações vão ser dizimadas por gatos. A gente tem dados aí de ilhas, por exemplo, onde esses animais foram introduzidos, que o impacto sobre a fauna, né, e que você tem acompanhado direitinho a presença dos animais lá, desde a sua inexistência até a presença mais concreta hoje, mostra que realmente o efeito em cima das populações de aves é bastante impressionante. Além dos gatos, que são os maiores predadores de aves silvestres, os cães de rua também representam risco à fauna, porque são potenciais transmissores de doenças. Apesar de termos, desde o ano 2000, não termos casos de raiva em cães e do ano 2001 em gatos, existe a circulação do vírus em outras espécies, animais de produção, em bovinos, em morcegos. Então pode haver o cruzamento desses ciclos. Então por isso é importante fazer a observação desses animais de rua. Eles podem ser um potencial reservatório da doença. Além de outras doenças, como um reservatório de leishmaniose, podem também, a questão ambiental, né, se está num parque, a gente tem alguns animais oriundos de parque, né, que oferecem algum problema ali para a fauna local, então tudo isso é importante fazer esse controle. O abandono de animais domésticos acontece principalmente nas férias e festas de fim de ano. O que era para ser sinônimo de alegria para a família inteira se transforma num momento doloroso para muitos cães e gatos que passam a viver nas ruas, sem qualquer amparo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. O abandono é crime e vai responder pela lei de maus tratos aos animais. Ele é considerado crime de maus tratos e está sujeito a pena de 3 meses a 1 ano de reclusão, que naturalmente ninguém fica porque é feita uma transação penal, mas tem as multas e atualmente as multas estão pesadas. Bom, se você é do time dos apaixonados por cães ou gatos, deve saber que quem resolve ter um bichinho de estimação precisa oferecer cuidados básicos ao animal. Um ambiente limpo, que esteja protegido de sol e chuva, água e comida. Além disso, eles devem ser vermifugados, estar com a vacinação em dia, mas não para por aí. Os cães, por exemplo, são seres extremamente sociáveis. Precisam da presença e do carinho do tutor. Ah, e de passeios também. Um cachorro, por exemplo, ele fica amarrado o dia todo, ou falta água, falta comida, falta higiene. Tudo isso ele está abandonado. Ele não está tendo as suas necessidades atendidas. E, feita a denúncia, as autoridades vão verificar. E verificando isso, a pessoa responde. E ainda corre o risco de perder o animal. É obrigação do proprietário, do tutor, de quem cuida daquele animal, oferecer cuidados veterinários, alimentação, abrigo, água para esse animal. Então, o contrário poderia significar maus tratos. Não necessariamente você tem só que ter um animal, mas a questão veterinária, cuidado veterinário é muito importante. Um abrigo apropriado de sol, de chuva, oferecer água e alimento suficiente para o porte daquele animal, né? Tudo isso aí faz parte dos bons tratos ao animal. Na tentativa de frear o crescimento do número de animais abandonados, os próprios tutores podem tomar algumas medidas. Se você tem um animal, ele teve uma ninhada ou você por algum motivo não quer mais, não pode mais ficar com aquele animal, pelo menos dê um destino adequado a ele, leva para um grupo de adoção, tenta conseguir um outro lar para esse animal, porque despejar ele na rua, ele não pertence seu, que você vai se livrar a hora que você deixar de ter interesse naquele pertence. Ele é um animal, ele tem apego pelas pessoas que criam, que convivem com ele ali. O abandono dos animais envolve uma série de debates importantes, como respeito à vida e controle de doenças transmitidas pelos animais. Falando nisso, a saúde pública é diretamente afetada pelo aumento do número de animais domésticos nas ruas. Outro problema grande que eles trazem é o consumo de coisa que a gente descartou, de lixo, e acabar espalhando esse lixo onde ele não é desejado, né?
disponibilizando material para outros patógenos. Posse responsável. A Thaís está aí para provar que, com consciência aliada à dedicação, dá para fazer muito, muito mesmo pelos animais. Não adianta adotar e não cuidar, gente. Tem um cachorro para deixar ele acorrentado, escravizado no quintal, é melhor não adotar, não opte por essa opção. Porque para você adotar uma criaturinha dessa que só quer carinho, você tem que pensar muito bem, né? Se você vai ter o tempo disponível. Igual eu falo, gente, adota, porque aqui meu tempo é corrido. Vocês veem que eles são carentes, né? Então eu quero que eles consigam um dono que dá atenção para eles, que dê uma ração de boa qualidade, não dá aquela ração mais barata que encontra, né? Parte da posse responsável passa por castrar esses animais, aumenta a expectativa de vida de muitos deles, diminui muitos problemas comportamentais que os donos frequentemente têm. Então é interessante para o dono e para o animal que ocorra a castração. A seguir, você vai conhecer um lugar que recebe, cuida e devolve à natureza animais silvestres vítimas de descaso ou tráfico. O Meio Ambiente por Inteiro volta já. No programa de hoje você conheceu uma criadora de quase 50 gatos, da rua para o acolhimento. Também viu como é feito o resgate de animais silvestres que aparecem nas cidades. Agora vamos à outra ponta, o recebimento desses animais. Nós estamos no CETAS do Distrito Federal, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Há 23 em todo o país como esses aqui. Aqui na frente estão algumas gaiolas que foram apreendidas com animais. Você se lembra lá do primeiro bloco, quando a Priscila falou e acompanhou o trabalho de alguns policiais militares fazendo o trabalho de apreensão, de resgate? Pois é, muitos desses animais são trazidos para cá. Aliás, 70% deles são aves. Lá atrás de mim está um viveiro com muitas araras, muitos papagaios. Assim que eles passarem por uma quarentena, há uma verificação da saúde. Quando estiverem com a saúde plena, vão ser libertados aqui mesmo no Cerrado. Mas nem todos vão ser libertados dessa maneira. Eu explico melhor. Só são soltos no Distrito Federal animais que pertencem ao bioma Cerrado. E quando os animais são de outro bioma, o jeito é acionar outros CETAS, de acordo com a necessidade. A nossa saída é procurar os criadores cadastrados junto ao IBAMA para destinar esse animal, ou devolver para a região que ele foi apreendido. Nós temos uma leva de canários foram apreendidos, que são de Pacaraima, da Venezuela, né? Esses animais nós vamos ter que devolver para lá. Destinar de novo, através da FAB, não sei, a gente está tentando uma parceria para devolvê-los para lá. São animais que ocorrem naturalmente no Brasil. Nós temos uma rede de centros de triagem no Brasil inteiro. Nós temos 23 CETAS só do IBAMA, em todas as regiões do país. Então, em todos os biomas brasileiros tem um centro de triagem, ou do IBAMA, ou em parceria com os centros de triagem de órgãos estaduais. Então, nós entramos com essas parcerias e nós fazemos então o que a gente chama de repatriação dentro do país. Então, esses animais são triados que têm condições de retornar à natureza. Eles são, ou por via aérea ou por via terrestre, são transportados para esses outros CETAS, onde eles vão ser reabilitados e soltos na sua área de ocorrência natural. Mas e se os animais forem de outros países? Vamos dar um exemplo. Está vendo esse pequeno lago com tartarugas? São chamadas de tigres d'água, por causa dessas listras ao longo da cabeça. De longe parecem iguais, mas não são. As que têm as laterais da cabeça em amarelo são brasileiras, nativas do sul do país. As que têm as laterais em vermelho são dos Estados Unidos. Outra diferença está na barriga. A brasileira tem manchas soltas, em desordem. A estrangeira tem os desenhos alinhados. Estas não podem ser soltas aqui de jeito nenhum. O tigre d'água americano, ele é muito parecido com o tigre d'água brasileiro. A gente tem um tigre d'água brasileiro que ele só corre no extremo sul do país, mas a gente tem um tigre d'água americano. O tigre d'água americano é uma das espécies mais invasoras que existe
e ela é extremamente predadora e ela acaba com a biodiversidade local nos rios. E as pessoas criam tartaruguinha bonitinha no aquário, quando ela cresce as pessoas soltam. Não se deve soltar em hipótese alguma nenhum animal, seja ele brasileiro, nativo, ou seja ele exótico. Principalmente se ele for exótico, ele pode causar um dano à biodiversidade enorme. Boa parte desses animais é vítima de tráfico, um negócio que só não é maior financeiramente que os tráficos de drogas e armas. E não é difícil entender que há quem se arrisca a traficar quando há uma demanda que sustenta o crime. Estão contribuindo, na verdade, né? A pessoa que compra uma carne de caça, para mim ele não deixa de ser um traficante também, que ele contribui diretamente, entendeu? O atravessador nesse ponto ele sempre sai por cima. O receptador é que está no prejuízo, então ele está contribuindo demais para essa situação. Infelizmente, hoje a lei brasileira ela é bastante favorável ao traficante, porque se você pegar a lei 9.605, o artigo que trata do tráfico de fauna, a pena é de 6 meses a 1 ano. Então acaba que é um crime de menor potencial ofensivo, então a pessoa, o traficante, ele não vai, digamos, para a cadeia. Né? É feita uma transação penal que a gente fala que acaba virando cestas básicas. Então o crime acaba compensando, né? O traficante mesmo, criminoso, ele não vai para a cadeia. Quem acaba indo para trás das grades, infelizmente, é o animal. A Lei 9.605 é de 1998. O artigo 29 diz que comete crime contra a fauna quem perseguir, caçar, apanhar, utilizar animais da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização. A pena vem a seguir: detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. Como eu disse, o tráfico existe porque há demanda. E olhe que não é difícil ter um animal legalizado em casa, não. Se a pessoa quer ter algum animal de estimação nativo, né? Exótico também, algumas espécies são autorizadas, então ela tem que entrar em contato com o órgão estadual de meio ambiente do estado dela para procurar onde esses criadores estão autorizados. Então a pessoa, para ela adquirir esse animal, ela tem que adquirir esse animal com documento de origem, tá? E se for no caso de aves, normalmente o animal está anilhado, então sempre adquirir de um criadouro registrado, sério, para não ter problemas depois com a fiscalização. Mas vamos supor que alguém que está assistindo ao programa agora tem um animal silvestre ilegal em casa. Ficou sensibilizado e resolveu entregar. Será que vai ser multado, por exemplo, quando deixar o bichinho com o órgão competente? Não é isso que acontece quando a pessoa faz a entrega, que a gente chama de entrega voluntária, tá? A lei protege essa pessoa. Se ela entrar em contato com o IBAMA ou com a própria Polícia Ambiental, que no caso do Distrito Federal, a gente, no caso de entrega voluntária, não existe a pena, tá? Então a pessoa pode vir tanto aqui no centro de triagem entregar esse animal de forma voluntária, seja animal nativo ou exótico, ou entrar em contato com a polícia para poder fazer a entrega desse animal. E se mesmo comovido o dono pensar, meu animal está aqui há muito tempo, não vai se adaptar na natureza novamente? Será? Mesmo estando há anos, a gente tem casos aqui de animais que estavam vivendo na cativeira há mais de 10 anos e foram reabilitados e voltaram à natureza. Então esse animal ele merece uma segunda chance de viver na natureza. Não é porque ele foi traficado, ele está condenado a estar o resto da vida atrás das grades. Para encerrar o meio ambiente por inteiro, eu quero mostrar esses prédios lindos, espelhados. Sabe o que tem a ver com o nosso programa? Tudo. É que o Setas não recebe apenas animais traficados, os feridos também. E os vidros dos prédios são armadilhas que podem matar as aves. Porque esses animais eles não conseguem enxergar o espelho do prédio. Então, para ele é o céu, continua sendo o céu. Como ele não consegue enxergar, ele bate no vidro, se fere e cai no chão. A gente até orienta o pessoal do resgate a ter sempre um soro na viatura para jogar nesse animal, que às vezes ali mesmo ele se reabilita e volta a voar. Voltar a voar livremente. Esses passarinhos aí só estão esperando esse momento chegar. Vai ser breve. E você esperando pelo próximo programa, certo? Enquanto isso, visite nosso site e veja qualquer uma das atrações da TV Justiça pelo nosso canal também no YouTube. Se quiser, mande um e-mail pra gente. Um abraço e até a próxima!
Brasil.